Ok, gente, estamos aqui para mais um AmiCast, tá? Hoje com o entrevistado Alexandre na questão da educação física, ou seja, um personal para a gente ver o quanto a saúde mental está associada à saúde física e vice-versa. Então, vamos começar aqui uma conversa. Espero que todos vocês que estejam assistindo gostem. Alexandre, primeiro que tudo, você poderia falar um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória, assim, de uma forma resumida, para chegar nesse talento, para desenvolver esse talento? Primeiro eu queria agradecer o seu convite de me chamar aqui para a gente poder divulgar o nosso trabalho e falar para as pessoas, né, o tanto qual é a importância da nossa mente em conjunto para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, a gente consiga ter um corpo de vida muito interessante, porque não só é o corpo como a saúde, como a mente também vai estar totalmente ligada a isso. Porque antes de eu chegar nesse ponto, né, bora falar um pouquinho de mim então. Eu acho ótimo. Aí, vamos dizer, eu comecei, cara, em 2011, quando eu saí do colégio. Eu adorava educação física, eu era muito bom em esportes, mas aí naquela época que todo mundo falava que educação física não dava dinheiro, que você ia passar fome fazendo educação física, e eu acabei que a gente tinha uma desmotivação muito grande por falta de informação. A internet não era desse jeito que é hoje, não tinha Instagram ainda, estava começando o Instagram, o WhatsApp estava se lançando, então a informação era muito pequena. E o que a gente tinha era mais a informação dos nossos pais, dos nossos tios, que era o que assistiam apenas Jornal Nacional, que hoje é o que a gente sabe que é o que mais come a mente das pessoas, é estar assistindo televisão, é estar assistindo a mídia. Hoje a mídia é que controla a mente das pessoas, da maioria das pessoas que não tem um bom discernimento, que não tem uma boa educação, eles vão ser controladas pela primeira coisa que eles verem na frente. Então isso faz com que a educação física, há muito tempo atrás, ela fosse muito desvalorizada, coisa que não é, na verdade nenhuma profissão é. Você pode ganhar muito dinheiro se você for melhor na sua profissão. Se você for bom o suficiente, você vai ser muito bem remunerado com isso. E aí eu entrei para engenharia ambiental. Acabei que eu fiz engenharia ambiental. Fiz 4 anos de engenharia ambiental, mas aí nesse período de engenharia ambiental eu comecei a fazer musculação também. E apareceu uma oportunidade de eu começar a dar aula de body pump no tempo, que é aquelas aulas funcionais e tal. E eu acabei fazendo um curso para isso e estudando engenharia ambiental. E chegou um certo momento ali que eu falei, cara, isso aqui não dá mais para fazer, é muito cálculo, muita matéria de cálculo. O tempo todo eu não estava sentindo prazer, eu não falei assim, porra, eu vou sair daqui e eu vou gostar do que eu gosto de trabalhar, e não. E em conjunto com isso eu comecei a participar da primeira competição de fisiculturismo. Em 2016 foi a primeira vez que eu competi. É onde a gente leva o nosso corpo no limite. Tem que secar o máximo possível, você fica com uma qualidade de pele muito interessante mesmo, fica muito definido. E eu ganhei esse campeonato. Acabei ganhando esse campeonato, era um campeonato santareno, o primeiro campeonato de fisiculturismo santareno que teve. E eu ganhei. E a partir daí, desse contato que eu ganhei, esse campeonato, várias pessoas começaram a me perguntar, pô, tu não quer me treinar, tu não vai começar a me treinar, não sei o quê, eu queria que tu treinasse os outros. Porque nesse tempo, em 2016 mais ou menos, aqui na cidade, quase ninguém tinha um corpo diferente, entendeu? A informação era muito pequena ainda, a musculação não era tão interessante. Tinham 2 academias só aqui nesse momento. 3, que era a Vitália ali, o Djalma, que morreu, e a Via Atlética, que é uma das pioneiras aqui na cidade. Então apenas só tinha isso, não tinha muita informação. E eu acabei decidindo ir para a educação física porque eu já podia começar a ganhar dinheiro. Eu falei, quer saber? Aí o negócio era você falar para os seus pais. Vou trocar engenharia ambiental por educação física, porque na cabeça deles engenharia ambiental ia dar muito dinheiro. Engenheiro é o doutor, né? Não, como a gente sabe, tem... Educação física é só o professor. Quer dizer, gente, eu não estou menosprezando, mas é que socialmente, infelizmente, é assim que as pessoas... E aí é que está o ponto. Hoje em dia, na atualidade, né? Hoje um profissional de educação física ganha, se quiser, ganha até mais que o médico. Hoje, por exemplo, várias pessoas de onde eu acompanho, da área que eu acompanho, ganham 100, 200 mil profissionais de educação física trabalhando com consultoria online. E é um cálculo simples, entendeu? Vamos dizer aqui que ele vende sua consultoria online, faz o Brasil todo, pode trabalhar com a rede social, com o Instagram.
e ele tem 200 alunos. E esses 200 alunos, ele pode fazer o quê? A R$200. Se ele fizer isso, 200 alunos a R$200, ele já faz 40 mil. Entendeu? No mês. Então, uma pessoa que tem 100 mil seguidores, será que desses 100 mil não é possível que ela consiga 200 seguidores para conseguir trabalhar na rede social? Então, já tem uma renda muito diferente hoje. Então, isso é a realidade dos caras que já chegaram lá em cima. Então, se eles já chegaram, é possível a gente chegar também. Então, é aí que a gente tem que entrar no ponto, tem que a pessoa achar que, porque eu estou fazendo educação física agora, eu não vou conseguir ganhar o cara, porque o cara tá... Não, cada um tem sua história de vida, cada um vai ter o seu momento e cada um tem o seu tempo para chegar lá. A gente tem que ver também assim, né, dentro dessa questão do que tu estás colocando. A gente tem um mau hábito de olhar o final do trabalho, sim, do que a pessoa já conseguiu, do que a pessoa já conquistou, e acha que não tem mais mercado. Sim. Mas você tem que ver assim que o mercado de trabalho ele é vastíssimo, tá? Então o que a gente tem que entender é que tudo é uma caminhada, sim, e que a gente tem que ter essa paciência, porque não é montar um Instagram, montar um canal aqui no YouTube, como nós estamos fazendo, e achar que no dia seguinte vai ter uma enxurrada de... Não é assim. Então, a gente tem que ter a paciência, a determinação e ter principalmente amor por aquilo que faz. Porque é isso que vai trazer, essa energia que vai trazer as pessoas, sim, até a gente. Se não gostar do que faz, dificilmente vai conseguir se tornar um grande profissional, né? Vai estar ali ou apenas pelo dinheiro. E aí já entra no fato de que ela vai estar trabalhando e não vai fazer aquilo que gosta, né? Então já entra no psicológico. Porra, eu tô ainda acordando cedo por obrigação de ter que trabalhar naquele trabalho que eu não gosto. Aí a pessoa não se dedica e acaba não evoluindo. E aí quando foi em 2017, voltando lá, sim, que eu decidi entrar na educação física. E a partir daí abandonei a engenharia ambiental e, cara, comecei a me dedicar o máximo possível. Trabalhei bastante, já estou há esses 6, 7 anos já na área, desde que eu comecei no fisiculturismo. Então levou um tempo até a gente chegar no patamar que está hoje. Hoje ano passado, eu abri minha primeira academia. E esse ano eu já estou indo para a segunda academia, que vai ser lá no Paraíso Shopping Center. Então vai ser a primeira academia dentro de um shopping em Santarém que a gente vai estar trazendo para cá. Que dessa vez já vai levar o meu nome na marca, que vai se chamar CT Amazonas. Então, em 2017, a gente só morava em um apartamento, entendeu? Que foi despejado do apartamento. Foi morar numa casa que era um cubículozinho, porque meu pai acabou entrando numa dívida lá, ele não contou para ninguém. E aí, num tempo, a gente teve que dar um jeito. Eu falei, então, vou ter que trabalhar. Comecei a trabalhar 13 horas por dia. Subi a casa, subi onde não tinha nem muro. Eu subi trabalhando apenas com educação física. Quando foi na pandemia agora, que o nosso trabalho depende da gente estar ativo. Não parou e aí lascou, acabou tudo. Então eu falei, porra, eu preciso de um negócio. Então foi aí que eu comecei a trabalhar mais viradamente. E aí a gente conseguiu abrir a primeira academia aqui, que é o CT Life. E aí, mais de um ano de trabalho guardando, a gente já vai entrando para a segunda. O negócio é não perder o embalo e aproveitando o gás que a gente está. Que eu acredito que eu com 40 anos, assim, eu já não vou querer estar mais nesse pique. Já vou dar aquela desaceleradinha, assim. Olha, por ilusão, tá? Eu imaginei a mesma coisa. Vai querer acelerar. Não, a gente criou o hábito de estar na dinâmica, na ativa, que não dá. E você tocou um outro ponto que eu acho muito interessante. Gente, a gente tem que aprender a ser empreendedor, né? Porque senão tudo que entra é lucro, aí você não cresce também. Sim, sim. E aí você vai gastando só com as coisas, com os desejos, sim, né, do que você tem, de carros, roupas, casa, não sei o que, pererê. E aí você não constrói realmente uma base maior, profissional. Então a gente tem que, não é que a gente vá abrir mão de ter os prazeres da vida da gente, não é isso, mas é ter o equilíbrio para poder a coisa fluir. Senão não vai fluir de um lado nem do outro. Você vai ficar marcando passo ali, né? E aí a segunda academia está vindo agora. Agora, se Deus quiser, ali para julho, agosto, acredito que a gente consegue inaugurar ela. E, cara, a educação física hoje, graças a Deus, ela só me traz coisas boas, felicidade, porque é onde realmente eu gosto de trabalhar. E o diferencial de tudo isso
é onde a gente sempre volta lá, quando nossos pais falam, pô, estudo vai fazer a diferença para ti. Então, o estudo que faz a diferença para você se tornar um bom profissional ou um mau profissional. Como tem muitos médicos ruins, como tem muitas outras áreas de pessoas que apenas fizeram por fazer e vão acabar não entregando um bom trabalho. Como tem também profissionais de educação física que não são bons. E tudo isso vai diferenciar como? A questão de quem estudou mais, quem se dedicou mais, quem parou mais tempo para se tornar melhor na área. Por exemplo, eu falo muito isso porque agora teve uma situação muito ruim com meu pai. A gente estava querendo fazer uma cirurgia nele e em 2 anos a gente foi em vários médicos. Nenhum conseguiu dar um laudo bom para o que ele tinha. Todos falavam, ele não vai poder fazer cirurgia, ele está com problema no coração, ele não vai poder fazer cirurgia e tal. 2 anos indo em vários tipos de médico. Quando só foi um para detectar que ele não tinha problema no coração, estava com hipertireoidismo, isso fazia com que o coração dele tivesse acelerado. Ele fez o tratamento. E aí, depois de 2 anos, ele estava com 2 hérnias, não conseguia nem andar, entendeu? Conseguiu fazer a cirurgia final do ano passado, entendeu? Agora você imagina quantos profissionais que não conseguiram entregar um bom trabalho, e aí ele teve, depois de 2 anos, porque a gente não desistiu, ele conseguiu fazer essa cirurgia, e esse ano ele começou a voltar a fazer atividade física com 72 anos, entendeu? Aí então vamos lá. A gente sempre tem aquela questão, né, que casa de ferreiro, espeto de pau, né? É o dito mais popular. A minha mãe não vai, nem pisa numa academia, já pensou? Do mesmo jeito. Tenta, mas então, a mulher não vai. É a mesma coisa na questão da minha terapia, né? Tanto de barras quanto psicológica. É uma luta para você conseguir que um familiar seu, seja pai, mãe, irmão, irmã, enxergue a importância, né, de cuidar do corpo, cuidar da mente, e que isso são coisas, como a gente estava conversando anteriormente, que estão associadas. Então a gente não pode dizer assim, olha, eu vou cuidar só do meu corpo, eu vou cuidar só da minha mente, eu vou cuidar só da minha alimentação. Não dá. O nosso corpo, ele é um todo, né, que funciona no conjunto. Então, quando você dá atenção para mais uma área em detrimento de outra, com certeza você não vai ficar bem também. Então, como ele estava colocando, essa questão, gente, é muito importante. Aí, olha, só que, o familiar não quer, mas eu, como profissional, eu tenho que buscar, no meu caso, fazer a terapia para poder mostrar para as pessoas que eu busco um equilíbrio. Eu não estou dizendo que eu sou a equilibrada e a expert, né, como ser humano, não é isso. Mas eu busco isso, eu faço terapia, busco quem corra as barras em mim. Assim, ó, tá aqui o Alexandre, olha o trabalho que ele faz no corpo dele, porque nós acabamos sendo o nosso próprio cartão de visita. Então não adianta, por exemplo, já pensou o Alexandre aqui, gordão, não estou discriminando os gordos, tá? Mas fazendo uma propaganda de personal, não dá, tá? Não estou, pelo amor de Deus, falando nada, eu não julgo nada nem ninguém, cada um viva do jeito que quiser. Porque como ele colocou, a mãe dele não gosta de academia, eu também não. Eu estava dizendo mais cedo que a minha praia é um pouquinho mais assim, nadar, do que realmente academia. Mas a gente tem que ver assim, cada um tem as suas escolhas, né? E no caso, a gente só não pode deixar de fazer as escolhas e botar determinação e amor nisso, né? Sim. Em questão, a gente falando de saúde, no caso, né? Qualquer atividade física, seja natação, seja corrida, já vai fazer um bem que você faça. Não é obrigatoriamente que a pessoa faça a musculação. Não, a musculação ela vai ter um diferencial aí. Quando a gente está falando de cardiorrespiratório, doenças do coração, emagrecimento, uma corrida, a natação ela já vai poder te ajudar. O que a musculação faz de diferente? Ela vai dar uma estética para o seu corpo que os outros esportes não conseguem dar. Você quer melhorar sua costa, você quer melhorar seu braço, você quer melhorar o bumbum, você vai para a academia que você vai conseguir hipertrofiar isso. Então você vai conseguir aumentar. Tá com celulite demais, dificilmente só a natação, só a corrida vão te ajudar. Elas vão te emagrecer, mas com isso você não consegue ganhar massa magra porque você não tem estímulo. Então, a musculação ela está num patamar um pouco acima quando você quer essa qualidade de vida e mudança no seu corpo.
Mas se você quer, eu não gosto de musculação, só quero qualidade de vida, só quero bem-estar, porra, tranquilo. Natação, a corrida, elas vão trabalhar com esse cardiorrespiratório, com a sua respiração, podem te emagrecer também. Tudo vai depender da dieta. Não adianta a pessoa nadar, não adianta a pessoa correr. Se ela comer demais, ela não vai conseguir entrar numa rotina, num hábito tranquilo. E vamos lá. Em relação assim, à mente das pessoas, hoje a gente está num mundo que a maioria das pessoas elas têm depressão. Tem depressão, tem ansiedade. E isso está vindo muito também por muita informação de rede social. Então a pessoa ela vê muitos corpos sarados, ela vê muita gente chegando, então porra, ela quer aquilo lá. Mas ela não quer passar por todos aqueles obstáculos por chegar. E aí para ela fica impossível aquilo, eu não vou conseguir ter o corpo, eles idealizam. Hoje como a gente vê muita gente rica, com dinheiro, com muita coisa, então a pessoa idealiza aquilo. Então como a pessoa não consegue chegar naquilo, ela começa a se auto-sabotar. Então começa a ter crise de ansiedade, começa a ter depressão, porque ela se bota naquele lugar e ela não consegue chegar. Então acaba, em relação a isso, e também em relação ao corpo, né? Hoje a gente, apesar da internet mostrar, vamos dizer que a gente tem um padrão ideal de um corpo hoje. Então o que está gordinho, o que está olhando lá, se sente mal por não chegar naquilo, aí pensa, eu não vou ter um namorado, eu não vou ter uma namorada, eu não vou ter ninguém, vou ser sozinho, porque eu sou assim. Então a musculação ela pode entrar com uma forma de te melhorar também nisso, para você conseguir chegar nesse corpo que deseja, né? No emagrecimento, então tirar essa depressão, até porque, o que acontece? Quando você tem a ansiedade, seu coração começa a acelerar, seus batimentos começam a acelerar, sua respiração muda, né? Você começa a ficar um pouco ofegante. E na musculação você aprende a ter esse controle, porque você treina, seu coração acelera, sua respiração aumenta. Então a pessoa meio que tem um controle quando ela está nesse estágio de aceleramento lá de coração, porra, quando ela está em casa, isso já não é tão diferente de chegar no pique de coração do nada. Então ela já vai meio que controlando, em alguns casos a musculação já consegue ter isso. Então ela consegue te melhorar. E com o tempo a pessoa vai melhorando seu corpo, vai se vendo no espelho, começa a querer usar uma roupa diferente, já começa a ir à praia, coisa que não ia, tira uma foto. A maioria dessas pessoas você pode ver que elas são, como eu chamo hoje em dia, low profile. Elas não tiram muita foto, se escondem no meio da internet, tem vergonha de falar em público, justamente porque elas não têm autoconfiança no corpo delas. Então isso passa também, que a gente estava falando da capa do trabalho, isso passa esse medo de estar na postura. Existem outras pessoas que conseguem também. Essas pessoas que geralmente conseguem são as pessoas que a gente estava falando do estudo. Então aquelas pessoas que têm um autoconhecimento de falar o que for preciso, ela fala, porra, não preciso de um corpo top e você tá tudo aqui no meu cérebro para falar. Então tudo vai dar também dessa autoconfiança. E hoje eu vejo que a ansiedade e a depressão ela tá muito ligada hoje à forma que a gente educa nossos filhos desde cedo. Entendeu? Porque a gente é o exemplo dos nossos pais. Então se nossos pais fazem coisas erradas, hoje dão tela de celular desde cedo. E tem estudos que mostram que antes de 3 anos, se você der tela do celular do seu filho, até 3 anos de idade ele vai ter problema mental. Provavelmente ele vai adquirir TDAH, provavelmente ele vai adquirir outras doenças. Por quê? É muita imagem, muita visualização e a criança fica paralisada. Muito estímulo para pouco tempo e pouco desenvolvimento. Onde ela tinha que começar a desenvolver, exercitar o cérebro dela, fazendo brincadeira, tudo. E hoje as crianças, a maioria hoje é assim, o pai larga, toma o telefone para distrair a criança e a criança tá aí. Aí com 5, 6 anos já tá com problema mental. Por isso que essa nova geração hoje, ela é muito problemática, entendeu? De 2000, vamos dizer aqui, de 2010 para agora, né, 2013, 2000, de 2000 para agora, que onde foi ali em 2014, os adolescentes já estavam com uns 14 anos para cá, começaram a ter essa informação de internet, e cara, começa a ficar tudo zoado da cabeça. E também vamos ver assim, a mídia, né, ela infelizmente, ela não está sendo utilizada de uma forma educativa. Ela está sendo utilizada apenas para venda de produtos, serviços, ideias, ideologias. E com isso, a gente vê assim, como você bem colocou ainda agora, as pessoas querendo ser igual o fulano, igual o ciclano, viver numa eterna felicidade, num eterno bem-estar, e um corpo saradíssimo, e rindo o tempo todo, como se a vida fosse só assim. Gente, não é que a vida não deva ser assim, deve sim,
Porém, a gente sabe que na realidade não é assim que acontece. E nós temos que nos preparar para as frustrações da vida. E o que eu percebo, como você vem colocando, é que justamente essa geração celular para cá, tá? Ela não está conseguindo se preparar emocionalmente, fisicamente. É só a gente pegar a geração dos nossos pais ali, dos nossos avós, dos meus tios. Meu amigo, que a pessoa é duro na queda, fala uma coisa, morre alguém ali, tá, beleza. Hoje não. O novo morreu, meu Deus, a minha vida acabou, o mundo acabou, não aguento mais, não existe mais vida, não existe mais nada, quero me enterrar, não quero fazer, não vou comer, entendeu? Com tanta falta de... É falta de exercitar o lado emocional, na verdade, né? O lado emocional, o lado mental, o lado espiritual e com certeza o físico, tá? Porque a gente tem que ver que tudo sempre, gente, é trabalhado em conjunto. Então, como o Alexandre colocou, nós, com a questão da musculação, você aprende a lidar melhor se você tem um problema de coração, um outro problema qualquer, no seu corpo físico, que a musculação lhe dá mais uma disciplina, vamos colocar assim, em relação a isso. Nas barras, nós fazemos praticamente o mesmo trabalho, só que com a questão energética do corpo. E que, lógico, que se o nosso corpo ele não é apenas água, tá? Muito pelo contrário, nós somos energia, e nós aprendemos que é tantos por cento de água, tantos por cento de gordura, não sei o quê, mas nós esquecem de passar que nós somos pura energia e que quando a gente faz essa modificação energética, tá? Então, tudo vai modificar. Ou para bem ou para mal, mas modifica, tá? É como a gente coloca, você vai, faz uma academia, aulas de musculação. Mas, se você exagerar além do que o seu personal lhe coloca, vai ter alguma consequência negativa, né? E a mesma coisa, você vai exagerar na comida, você vai exagerar em remédios, você vai exagerar, e aí vai trazer consequências. Tudo que é demais, né, faz mal no caso. Até realmente a academia, se o cara exagerar, ele pode vir uma lesão, ele pode se machucar, entendeu? Fizer aeróbicos demais, pode se cansar. Tudo tem que ter um meio termo, porque ele pode se dar demais na musculação e deixar o resto de lado, né? Deixar a vida de lado, deixar os estudos de lado. Então, hoje uma das perguntas que me fizeram um tempo atrás era como conseguir melhorar seu corpo se você tem ansiedade. Hoje a maioria das pessoas que tem ansiedade, o que acontece com elas? Elas têm uma desorganização muito grande e elas não conseguem manter uma rotina. Então é tanta informação para elas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que ela não consegue fazer nenhuma. E esse excesso de procrastinação, eu tenho que fazer o trabalho, eu tenho que estudar, e acaba não fazendo. E esse excesso de quantidade de coisas acaba deixando a pessoa ansiosa, porque ela fica com tanta informação, ela não consegue fazer nenhuma, ela procrastina acima disso, isso começa a piorar esse lado da pessoa. E o que acontece? Como é que a gente consegue melhorar desde aí essa questão de ansiedade? Criando um hábito. Criando um hábito e organizando. Quando você tem uma rotina, você já está programado com tudo que você tem que fazer. Então você não consegue ter essa ansiedade, porque se você segue um planejamento diário, eu tenho que trabalhar até essa hora, daqui eu tenho que responder até essa hora eu tenho que estudar, você não abre tempo para que você crie outras informações na sua cabeça. Então a melhor forma hoje de você criar, isso eu não estou tirando da minha cabeça, isso realmente é neurociência também. Sim. Entendeu? Que eu estudo bastante em conjunto para eu entender a mente dos meus alunos, como é que funciona. Entendeu? Então essa neurociência, o que ela traz? Ela traz com que a gente tenha que fazer uma organização e criar os hábitos para que a gente consiga realmente fixar. E dentro desse criar hábitos, deixar um espaço para a possibilidade de imprevistos, para a ansiedade não vir com tudo e dizer, agora como não deu certo para eu... Bom, eu tinha acertado que eu ia estudar de 8 às 11. Sim. Aí aconteceu um imprevisto, agora eu não posso mais estudar, porque só vai liberar aquele local ou então aquela situação 10 horas.
aí eu não posso mais estudar 1 hora, Sim. porque aconteceu um imprevisto. Então, é a autossabotagem, tá? Ou então, aí no outro dia, não vou mais estudar, porque não deu certo, porque ontem já deu tudo errado. Esse que é o problema. Aí, por um dia, já quer tirar o resto da vida. Aí, gente, a gente tem que deixar bem claro o tempo inteiro que a gente tem que realmente criar o hábito. Aí, como ele está colocando a questão de hábito, vamos lá. Eu, dentro da questão das barras, tá? O que eu sempre falo. Tenho colegas que dizem, Ana, mas como é que você consegue trabalhar com as barras, que é uma coisa que ainda não está tão difundida, né? Principalmente aqui para a nossa região. Simples, eu uso as ferramentas que a Barras me passa. Então, quais são essas ferramentas? Todo dia tenho o mantra maravilhoso do Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sim. Então, todo dia eu repito isso, eu estou puxando a energia do mundo, tá? Para que venha a mim realmente. E quando eu digo eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor, eu estou dizendo, olha, eu sou Deus em ação, vivendo uma felicidade e venha até mim. E, olha, eu não tinha pensado muito em fazer esse trabalho como a gente está fazendo aqui agora. E de repente foi uma iluminação divina, né? Porque começou a funcionar, tá dando certo tudo, tá fluindo. Sim. Agora, se eu dissesse, não vou fazer porque precisa disso, daquilo. Não, peraí, o que é que eu tenho? Como é que eu posso fazer? A gente tem que dar o pontapé inicial com o que tem. Se não começar, não vai. Né? Com o que tem. Então, não adianta eu dizer assim, eu preciso de 100 mil para montar um estúdio, para fazer não sei o quê, para montar uma academia, para ir depois, sim, eu dizer, eu me realizei. Não adianta, gente, não é assim. A gente tem que começar com aquilo, com as ferramentas que tem. E as principais estão, olha, no corpo da gente. Na nossa mente, né? Nossa mente tem que acreditar. Se a gente não acreditar que a gente vai chegar... Está nos corpos da gente. Físico, mental, emocional, espiritual. Quando você consegue o equilíbrio disso, para determinar um objetivo, para determinar um caminho, tá? Então você consegue tudo, não existe falta de possibilidade. As possibilidades, elas são infinitas em todas as áreas. Aí vamos lá, se o Alexandre não tivesse... Aí vamos tocar num ponto que eu acho muito interessante. Às vezes, situações difíceis na vida da gente é que levam a gente a dar o pontapé inicial para algo grandioso que é na vida da gente. E a gente nem percebe. Sim. Então foi preciso você passar lá um perrengue na vida para poder dizer, opa, é bem aqui que eu pego a minha desculpa e vou dar o pé na engenharia e vou para a minha educação física, que era o que eu gostaria desde sempre, né? Aí, beleza. E se a gente para analisar, sempre na vida da gente acontece um detalhezinho ou algo grandioso para a gente poder fazer essa virada. Só que a maioria das pessoas fica, não, isso não vai dar certo, fica preso naquela crença. É o problema. As pessoas, elas querem acreditar na primeira que elas escutam, elas não querem acreditar na oposição, no pensamento de quem já chegou lá. Não, eles vão nas pessoas que nunca chegaram, o amigo ali, o fulano, mas é difícil, mas não vai dar certo, mas tu vai precisar disso. Não, você tem que se basear nas pessoas que conseguiram chegar nos seus resultados, você vai pesquisar em quem é melhor. O que essas pessoas precisaram fazer para elas conseguirem chegar no seu objetivo, né? Então a gente sabe que hoje o sucesso, ele é a soma de vários fracassos. Então a pessoa, quando ela fracassa uma vez, às vezes ela desiste, às vezes ela está um pontinho só de chegar no sucesso que ela deseja. Por quê? Porque ela fracassa uma vez, se ela conseguir pegar a soma desses vários fracassos e ver cada ponto onde é que ela errou, cada vez ela consegue se tornar melhor. Em vez de ela desistir no primeiro fracasso, não, ela pega o primeiro, eu errei aqui, vou melhorar. Fracassou, faltou um pouquinho ali. Igual quando a gente fala lá de Thomas Edison, né? Thomas Edison fez mais de 10 mil vezes a tentativa de criar a lâmpada. Vamos dizer que foi 9.999, na 10 mil ele conseguiu. Então não foram 10 mil tentativas de erro, foram 99, quase 10 mil chances de não conseguir fazer uma lâmpada. Mas ele só precisou de uma para fazer a luz. Então ele teve várias e várias oportunidades para conseguir trazer essa energia
elétrica, no caso, e ele não desistiu. Depois de 10 mil vezes ele conseguiu fazer algo que ninguém nunca fez. Exatamente. E o que a gente tem que entender que é o seguinte, tem uma diferença bem grande entre ser persistente e ser teimoso, né? A gente não pode desistir dos ideais da gente. Sim. Agora a gente tem que ser determinado, mas não pode teimar e fechar bem aqui a visão, né? Que só pode ser desse caminho. Você sempre tem que estar ampliando as possibilidades para que o interessante ponto de vista seja sempre modificado, para que aí sim haja expansão. Sim. Como você colocou a questão do Thomas Edison, né? E assim acontece com todos os outros, vamos dizer, cientistas em todas as outras áreas. Gente, ninguém descobriu a ciência do genoma e a computação e a psicologia e a educação física e musculação, não sei o quê. Ah, não, eu dormi, acordei, tá que é tudo isso. Não, sabe, acordei iluminado com tudo retratado ali. Não é assim. São anos de estudo, de percepção, de leitura, dentro daquilo que você gosta, daquilo que lhe interessa. Senão você não vai a lugar nenhum. É besteira. Então não adianta, aí como você bem disse, tem 500 profissionais de várias áreas. Mas quem é que se destaca? 5. E quem são esses 5? Que não param de ler, não param de estudar, não param de buscar as novidades que estão no mercado. A maioria, infelizmente, faz assim: me formei, peguei o diploma, mas agora tudo precisa de uma especialização. Faço uma especialização qualquer nas coxas e me coloco lá no mercado de trabalho e pronto, não quero mais saber de outras informações, de outras coisas. Vou usar aqui o concursado, que é o que tem uma garantia maior em termos de trabalho, não estou também discriminando nada, mas me acomodo e não vou adiante e fico olhando em volta. A minha vida é um saco. Por quê? Porque você parou. E existem muitas dessas pessoas. O ser humano precisa continuar evoluindo. E eles são uma dessas pessoas que são os concursados, né? Que é onde você idealizou há muito tempo lá atrás que você só ia ter uma qualidade de vida se você fosse concursado, entendeu? E hoje, se você pegar a maioria dos concursados, não estão tão bem assim. O que acontece? Eles já têm ali negócio de médico, né? Benefício de saúde, alimentação, e tem o seu dinheirinho fixo que sabe que não vai ser demitido. E acaba que eles pegam todo esse dinheiro, a maioria, e torra. De vez de quê? Pegar parte desse dinheiro e começar a investir. Pensar em si mesmo, né? Isso, pensar fora da casinha, que não é só dependente daquilo. Então, hoje a dificuldade das pessoas, da maioria realmente, é nesse pensamento de achar que elas não podem chegar mais além. Elas, chegaram num patamar X e se acomodam. Agora, deixa eu fazer um parêntese. Não faço parte da teoria da conspiração, tá? Porém, nós temos que ver o seguinte: existe toda uma sociedade política, econômica, que movimenta isso através das redes sociais para que a sua mente fique limitada e você acredite que você não pode ir além. Tá? Até porque nós temos grupos, né? Pequenos grupos, porém gigantescos financeiramente, economicamente falando, que oprimem e utilizam realmente. Tanto que a maioria das propagandas tem, eu esqueci o termo agora, um sonzinho, eu tenho um termo específico que eu esqueci, que induz você a comprar, a ir atrás daquele produto, daquele serviço. E isso tudo é através de estudos, gente. Tá? Agora, eu não posso simplesmente olhar para mim como ser humano e dizer: eu não estou legal e eu vou ficar acomodada e vou torrar o meu dinheiro. Aí eu compro roupa, compro bolsa, compro não sei o quê, e nada me satisfaz, nada me deixa feliz. Então, peraí, pensa, tem algo de errado. Né? Como diz um cara aí, tem algo que não está certo nesse errado, tá? Então, a gente tem que ver
que eu tenho, quando eu percebo isso, eu tenho que buscar. Porque todos nós, seres humanos, um dia a gente acorda e diz assim, olha, tem algo que não está funcionando bem na minha vida. Sim. A gente pode até não saber de imediato o que é, mas a gente percebe isso. Então, eu tenho que buscar descobrir o que é que não está funcionando. E que necessidade eu estou tendo de ter um total descontrole, né? E aí vamos lá, vamos buscar. Primeiro, por onde você achar que deve. Se você acha que, então eu tenho que fazer uma proposta nutricional, vá atrás, mas não deixe de ir, não deixe de investir, porque isso é algo interessante. Sim. As pessoas, de modo geral, elas dizem assim, vai, compra roupa, compra não sei o quê, compra não sei o quê, compra não sei o quê. Tá, beleza. Aí na hora que diz assim, mas eu preciso cuidar dos corpos, né? Mas é muito caro pagar um personal, é muito caro pagar uma terapeuta, é muito caro pagar uma nutricionista. No final de semana gasta R$300 aí na festa. Rapidinho, se intoxicando de tudo, tá? E aí você vê R$300 por fim de semana, vamos fazer a conta rapidinho? Sim. Quase R$1.000 no mês. Já deu para você pagar seu tratamento tranquilamente. De escolhas, né? A pessoa, se ela quer essa escolha, como a senhora estava falando da mídia, hoje a mídia, nesse termo político, mudou completamente a cabeça de tudo que são pessoas, né? Que várias pessoas foram sigiladas, vamos dizer, não é esse nome, né? Canceladas. Foram canceladas e tiraram até rede social, porque as pessoas que estavam expondo o que era para ter uma democracia, né? Sua própria opinião. E acaba que hoje nem isso a gente tem no nosso país. É algo que é totalmente monopolizado por um time agora, que aí toma decisão e consegue entrar na mídia de quem? Das pessoas que têm esse pensamento mais fraco. E querendo ou não querendo discriminar, são a classe mais pobre, inferior, de menos estudo, que vai acreditar na primeira coisa que vê na frente. Meu pai, antigamente, ele tinha um pensamento total. Hoje que ele tem o YouTube, ele consegue filtrar as informações, ele sabe, o que estão enrolando, o que estão enganando no nosso país, como é que está toda essa bagunça, né? Então, hoje, tudo isso para mim sempre volta desde o nosso ensino. Então, do nosso ensino lá, hoje é muito ruim, a gente não direciona as pessoas para elas viverem a vida. Não, você faz o quê? Você estuda lá para passar em matemática, passar em português, geografia, que praticamente isso você não vai usar nada na sua vida. Hoje você precisa o que dentro de um colégio? Devia ter. Para você aprender a lidar com pessoas, você aprender a lidar com uma renda financeira. Não apenas matemática, num cálculo normal, simples, não. Mas hoje a criança sai com 18 anos, ela não sabe fazer, porque ela tem que ter uma independência financeira, uma educação financeira do que ela pode e não pode gastar. E ela acaba indo para quê? Comprando um monte de roupa, comprando um monte de coisa, não pensando, porque ela não teve essa educação durante os 18 anos dela. Hoje eu não troco nem ideia de política com ninguém, na verdade, né? É uma das coisas que eu abandono e nem assisto, para falar a verdade, porque isso não vai mudar nada praticamente na nossa vida. As pessoas, porque o governo está aqui hoje, não sei o quê. Não, cara, esquece de depender de governo. Continua teu trabalho da mesma forma, se o governo vai ter, trabalha mais, entendeu? Mas agora não fica achando que o governo vai te dar ou te tirar dinheiro, que não vai mudar nada na nossa vida. Ele já faz isso há bastante tempo, não é de hoje, sempre, né? Vai depender. Então, eu também, eu sou assim, eu não sou nem a favor e nem do contra, muito pelo contrário, eu não quero saber de... Eu já não quero nem saber, porque essas informações, só fica mais informação na nossa mente, é isso que prejudica. Isso, aí a gente enche a mente de informação. Mas essas informações pra quê? Pra não servir pra e se você vai acompanhar a confusão como está hoje no nosso país... Não precisa entrar em muitos, né? Basta acompanhar um. Aí você já vê que a sua mente vai ficando confusa. Meu Deus, é hoje ou amanhã que vai acontecer tal coisa. É hoje ou amanhã. Gente, pelo amor de Deus, vamos viver o aqui, o agora, o presente. Não estou dizendo que nós temos que ser alienados da questão política, não. Vamos nos manter informados, com o pé no chão, mas sabendo que não adianta a gente ficar brigando por causa de A, B, C, que isso não vai ser isso não vai ser importante para o seu bem-estar aqui agora ou mais tarde. O que a gente tem que ver é o seguinte:
Nós temos que sair de uma mídia hoje que impede que a gente pense. Nós estamos vivendo numa sociedade que manipula o pensamento. Então, tente sair dessa caixinha, tá? Busque ajuda, seja em que área for da sua vida. De preferência na física, né? Como aproveitando o Alexandre aqui, puxando a brasa para a sardinha dele, e na terapia de barras, puxando a brasa para a minha sardinha, tá? Mas a gente tem que sair da caixinha. A gente não pode ficar limitado na vida, tá? A gente tem que expandir, tem que criar novas possibilidades sempre. Porque senão você não vai se sentir feliz com nada. Que a felicidade, ela não está ali fora, ela está aqui dentro. E é isso que a gente tem que pensar, né? A maioria das pessoas, elas não sabem onde elas querem chegar. Primeiro, a maioria delas deveria limitar um ponto. Por que eu quero? O que eu quero da minha vida? Eu quero ter um carro. Então tá, quero ter um carro, primeiro plano. O que eu preciso para ter um carro? Preciso ganhar X. Mas a pessoa ganha menos X ali. Ganha 1.000, ela precisa ganhar 3.000. E aí ela só fica com o pensamento, eu não vou conseguir. Em vez de ela o quê? Pegar, o que eu preciso? Preciso ter que arranjar outro emprego então para fazer X. Ou eu preciso começar a vender água mineral, coisa que as pessoas têm vergonha. Se ela começar com um pouquinho de água, ela pega ali 100 águas, dá R$50. Se ela vende tudo, ela já consegue, ao dobro do preço, ela já faz 50 a mais. No outro dia ela faz, no outro dia ela consegue 200. Então dá de empreender de várias formas, a pessoa precisa querer. Olha, Alexandre, isso é uma coisa que a gente tem que fazer um outro bate-papo para aprofundar, sabe por quê? Porque aí a gente entra numa questão cultural brasileira, nortista, oeste do Pará, a questão de ter vergonha de realizar determinadas atividades. Mas eu acho que seria interessante a gente marcar um novo momento para esse papo, tá? Porque isso tudo interfere diretamente na expansão de vida da gente. E eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer imensamente tu teres aceito esse convite, tá? E de estar aqui com a gente no AME, né? Principalmente no AMEcast. E oportunizar o espaço para você dizer como encontrá-lo, como... Bom, hoje na minha rede social, quem quiser me seguir lá é Alexandre Amazonas. Lá vai ter tudo com que eu trabalho, né? Tanto que você quer melhorar a sua postura, tanto a parte física como condicionamento e emagrecimento. Se você quer também competir no fisiculturismo, tudo isso eu consigo... Tá tudo englobado no meu. No emagrecimento passo a passo, ganho de peso, principalmente quadro postural. Hoje as pessoas vivem com muita dor na costa, dor no joelho, dor na lombar. Então, praticamente isso eu te garanto que outra atividade não vai melhorar a tua dor na lombar, não vai melhorar a tua dor no joelho, não vai melhorar a tua dor aqui na cervical. Pessoas que têm muito estresse ao longo do dia sentem muitas dores aqui. Isso basicamente você só vai encontrar na musculação. A musculação feita de forma adequada, com todo o passo a passo que a gente precisa, tanto controlar a sua postura como controlar seu corpo, a gente consegue eliminar essas dores. Entendeu? E muitas das pessoas entram na depressão por sentir muita dor. Dor na lombar, dor no joelho. Não vou para academia porque eu sinto dor. Não vou caminhar porque eu sinto dor. Então, às vezes, essas dores elas podem estar lá pertinho de você para você consertar e eliminar elas. E lá no meu Instagram você consegue entrar em contato comigo, me mandar um direct que a gente já consegue trabalhar de todas as formas. A gente entra em contato, vê o que você quer melhorar e consegue dar um jeito nisso aí. Muito obrigada. Gente, mais uma vez agradeço, né, a audiência de vocês e vou colocar só um pouquinho aqui, um detalhe. Todas essas questões que o Alexandre Amazonas colocou, que podem ser tratadas com a questão do trabalho físico, nas barras de Axis nós também podemos trabalhar com a imposição de mãos. Então, para quem não gosta de suar, como eu, fazendo exercício, tá? Fique à vontade para buscar aqui o Espaço Terapêutico AME para poder fazer esse trabalho interessante também. Mas não estou dizendo para parar de exercitar o corpo, tá? Porque corpo sem exercício enferruja e feio. Então, obrigada mais uma vez. O Espaço Terapêutico AME, o AMEcast, agradece mais uma vez a vocês. Beijos.